Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Mais um dia aqui, Marcelo Lara. Espero que estejam todos bem. É, Vamos dar continuidade aí à série de provérbios. E chegamos aí, Provérbios 16. Chegamos na metade, hein? Quase terminando, hein? Bom, antes de começar, vamos fazer uma oração aqui para que o Espírito possa estar conosco e possa agir hoje, tá bom? Então, feche os olhos, todo mundo. Vamos respirar. Senhor meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por mais um dia de vida. Nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui mais um dia, vivos diante de Ti, buscando o Senhor, buscando o Teu conhecimento, buscando conhecer um pouco mais de quem é o Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela proteção, pela nossa família, por tudo que o Senhor tem nos permitido fazer, ó Pai. Nós te agradecemos. Senhor meu Deus, te pedimos perdão também por nossos erros, nossas falhas, nossos erros do passado, do presente e aquelas coisas que ainda vamos pecar e errar, ó Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, pois somos falhos. Senhor meu Deus, muito obrigado. Espero que cada pessoa que está aqui nesta manhã saia renovado, que os seus ensinamentos que estão aqui possa fazer parte da vida de cada um, meu Deus. Que essas pessoas possam ser cada vez mais íntimos do Senhor. Que nossa fé seja cada dia renovada, que tenhamos uma fé cada dia mais verdadeira, mais genuína. Que nossa fé seja uma fé de relacionamento, onde conheceremos o Senhor cada dia mais. Que o Senhor possa nos proteger, nos livrar de tudo que há de mal. Guarde nossos familiares, dê longevidade para as pessoas que nós amamos, ó Pai. E que tudo aquilo que for de ruim, o Senhor afasta, coloque a gente nos seus caminhos, que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, que possamos seguir os teus conselhos, ó Pai. Dê-nos a sabedoria divina que vem dos céus, que ela possa estar presente nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso dia a dia com as pessoas e que possamos cada vez mais entender que o Senhor é bom, generoso e que o Senhor sempre, sempre, sempre sabe o que é melhor para nós. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Agora, continuando aqui, não sei qual a Bíblia que vocês estão lendo, mas a minha aqui é a King James. É, eu vou continuar aqui, tá bem? Capítulo 16 vai falar assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros a seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia as tuas obras ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para si, sim, até o perverso para o dia do mal. Todo aquele que é orgulhoso de coração é abominação ao Senhor. Não ficará impune, nem mesmo de mãos postas. Versículo 6. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é purificada, e pelo temor do Senhor, os homens se apartam do mal. Quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, ele faz até mesmo seus inimigos estarem em paz com ele. 8. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas sem direito. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. É, eu vou fazendo alguns comentários aqui sobre o que eu entendi e assim, igual eu sempre falo aqui, é uma responsabilidade muito grande. Para mim, né, falar sobre a Bíblia, sobre
os ensinamentos, porque eu tenho até estudado um pouco mais aqui para poder falar algo e não falar besteira. Mas como a Grazi disse aí, a Grazi, né, ela falou, ó, gente, não importa, só abre a boca. Então todo mundo aí carrega alguma coisa dentro de si que vai poder ajudar o outro, né? Nessa caminhada e às vezes a gente fica com vergonha ou com medo de falar alguma coisa e às vezes tem uma cura dentro de alguém para uma outra pessoa. Então, tem que falar, né, gente? Abre a boca mesmo sendo difícil, que para mim é um desafio falar aqui, ter pessoas ouvindo algo da minha boca, algo do que eu sei, ou algo do que eu estou aprendendo. Mas é isso. Aqui no capítulo, no versículo 9 fala: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. É bem parecido com o capítulo, com o versículo 1 que fala do homem só o coração do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Tem aqui na versão NVI que fala assim, né, na versão Almeida, desculpa. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. O que ele quis dizer com isso? Que nós devemos sim nos preparar, né? Nós devemos fazer nossos planos na nossa vida, mas que realmente a resposta, se é sim ou não, se as coisas vão dar certo, é, é uma resposta que vai vir do Senhor mesmo. Então a gente tem a obrigação de nos planejarmos, a gente faz nossos planos, apresenta para o Senhor, apresenta para Deus, e depois que eles são apresentados, ele vai nos direcionar, sabendo se é sim ou se é não, se, o que a gente faz, se a gente vai para um lado, vai para o outro. Então é isso que está falando aqui é, no primeiro versículo e no 9 também. E um exemplo disso aí para mim é quando eu me mudei para a Europa. Na verdade, quando eu saí do Brasil, eu queria ir para os Estados Unidos, na verdade. Então eu me planejei, era o sonho da minha vida ir morar em outro país, mas eu queria especificamente nos Estados Unidos. Então eu planejei tudo, juntava dinheiro, juntei dinheiro, fiz meus planos, arrumei, tinha pessoas lá para receber, tinha tudo, tava tudo organizado e planejado. Fui fazer minha entrevista, tive visto negado, aconteceu várias coisas e eu tentava de tudo. Eu falei, não, eu vou tive sair de lá, sim, fiz a entrevista, saí de lá triste demais, sem meu visto. Falei, nossa, o que que eu vou fazer agora? Não, eu vou, na semana que vem eu já vou de novo, vou tentar, não vou. E ficava. Não, não pode ser assim. Aí o que aconteceu? Eu recebi uma outra proposta, na verdade, um convite de uma outra pessoa para poder ir morar em Portugal. E acabou que eu fui morar em Portugal. E o que que acontece com tudo isso? Eu queria muito ir para um lugar, mas Deus não queria que eu fosse para esse lugar. Eu falo isso que para eu poder estar aqui hoje, se eu tivesse ido para os Estados Unidos, por exemplo, eu não teria conhecido a Karine, que hoje é a mulher da minha vida, é a mulher que eu estou com ela, que é uma pessoa de Deus também. E eu acredito que talvez se eu tivesse ido para os Estados Unidos ou para algum outro lugar, eu não teria conhecido ela e talvez não estaria aqui hoje, né? Não estaríamos aqui nessa live falando de Deus. Então, foi a vontade de Deus, ela foi muito, muito melhor do que a minha. Então, é isso que eu quero dizer. Você é um exemplo sobre sobre esse versículo aqui. E seguindo aqui, 10. Nos lábios do rei está a sentença divina. Na sua boca transgride em julgamento. Na sua boca não transgride em julgamento. O peso do justo e a balança, o peso do justo e a balança são do Senhor. Todos os pesos da bolsa são sua obra. É abominação aos reis cometerem perversidade, porque o trono está estabelecido pela justiça. Lábios justos são os deleites do rei, e eles amam aquele que o fala certo. No 13 aqui, ó, lábios justos são os deleites do rei, e eles amam quem o fala certo. O que está falando para mim é sobre um princípio da verdade, né? Sobre falar a verdade. Então,
O rei, né? O rei, os lábios dos justos, né? Quem fala a verdade são o deleite do rei. Então, o rei ele ama quem fala a verdade. 14. A ira de um rei é como o mensageiro da morte, mas o homem sábio pacificará. Nesse 14 aqui, eu peguei um exemplo que até é de, é, que também foi tem um outro versículo, que acho que é Provérbios 15:1, que fala: a palavra branda desvia o furor. Isso aqui, por várias vezes, a gente vai ver na Bíblia um rei irado com algo, e, e alguém vem e dá uma palavra de para pacificar. Esse aqui é um exemplo quando Davi falou queria matar Nabal. O exército de Davi foi pedir alimento para Nabal, e ele se recusou e ainda debochou de Davi. Aí o Davi ficou furioso e disse que ia lá e matar todos. Só que a esposa de Nabal, Abigail, era uma mulher sábia. E ela fez o quê? Ela foi até Davi, e com uma palavra de sabedoria, uma palavra mansa, ela conseguiu acalmar ele. Porque Davi ele queria ir lá, na Bíblia fala que ele ia matar todo mundo, que ele não ia poupar nem crianças. Então, é, a ira de um rei, tá escrito que a ira de um rei, como mensagem da morte, mas o homem sábio a pacificará. Então, o que quer dizer isso? Uma palavra que a gente fala errada no momento de raiva mesmo, uma palavra mal colocada, né? O Brunet fala muito, palavras malditas e mal colocadas são como pedras jogadas em uma vidraça. Você pode até pedir desculpa, mas já quebrou. Então, ser, falar de uma forma controlada pode te livrar de grandes coisas na vida e te colocar também em grandes lugares. É, 15. Na luz do semblante de um rei está a vida, e o seu favor é como uma nuvem de chuva tardia. Qual melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e adquirir entendimento em vez de escolher a prata? Em Provérbios todo, o rei Salomão sempre fala que a sabedoria é melhor do que o ouro, né? Tá sempre colocando muito isso aqui em vista. A estrada do reto é desviar-se do mal. Aquele que guarda seu caminho preserva sua alma. O orgulho precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. Melhor é ser de espírito humilde de que com os mansos, do que dividir o despojo com os orgulhosos. Aquele que lida sabiamente com o assunto encontrará o bem, e o que confia no Senhor, feliz ele é. O sábio de coração será chamado de prudente, e a doçura dos lábios aumenta o aprendizado. Fiz anotação sobre isso aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. É. O sábio de coração será chamado de prudente, e a doçura dos lábios aumenta o aprendizado. Aqui está falando que a pessoa, se você quer ser considerado uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, está muito ligado à forma equilibrada de como você fala. Então, você quer ser considerado uma pessoa sábia, inteligente, controla suas emoções, controla seu ímpeto, a forma como você fala. 22. O entendimento é uma fonte de vida para aquele que possui, mas a instrução do tolos é a loucura. O coração do sábio ensina a sua boca e acrescenta o aprendizado a seus lábios. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doce para a alma e saudável para os ossos. Nesse no versículo 24 aqui também, vai sempre falando da forma como falar, né? E às vezes a gente está mais acostumado, ter mais facilidade em criticar, né? Em tecer uma crítica, ou às vezes criar um demérito em algo, do que, tipo, elogiar, né, verdadeiramente, ter uma palavra doce, uma palavra realmente de bondade com o outro.
Vou dar um exemplo, por exemplo, às vezes você vê alguém, vou dar um exemplo de coisa material. Ah, o cara comprou um carro e tal, e um carro bacana, não sei o quê. Aí tem a pessoa que vai lá e fala assim: ah, mas o pai dele ajudou ele. Tipo, e daí? Entendeu? Que você tá ganhando fazendo um comentário dessa maneira? Melhor você ir lá e falar, pô, velho, fico feliz por você, parabéns, nossa, que vitória, que bacana. Mas, gente, não tô falando todos, mas muita gente que tem esse hábito de criar o demérito nas coisas. Você elogia, mas ao mesmo tempo não elogia. Então, esse versículo, para mim, fala um pouco sobre isso. Que é melhor você ter palavras agradáveis com o outro, é, que vai ser isso, vai ser bom para sua alma e para o do próximo também. Há caminhos 25. Há um caminho que o homem parece direito, mas o seu fim são caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca lhe implora por isso. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há um fogo ardente. O homem perverso semeia contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Ai, meu Deus, minhas costas. O homem perverso semeia a contenda, e o intrigante separa os próprios amigos. O homem violento incita o seu vizinho e o leva para o caminho que não é bom. Ele fecha os seus olhos para imaginar coisas perversas, movendo seus lábios e ele efetua o mal. A caça é uma coroa de glória, se for encontrada no caminho da justiça. Aquele que é tardio em irar-se é melhor do que o poderoso, e o que domina o seu espírito é aquele que toma uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas sua total disposição é do Senhor. O 32 aqui, mais uma vez, falando em aquele que é tardio em irar-se, ou seja, aquele que governa sobre si mesmo, controla a sua língua, controla as suas emoções, ele é melhor e mais forte do que aquele que domina uma cidade, ou seja, é o controle emocional, né? Controle emocional, sempre falando aqui na Bíblia, principalmente em Provérbios. E é isso, pessoal. Chegamos aqui ao final. 33, a sorte é lançada no colo, mas a sua total disposição é do Senhor. Bom, foi isso. O Alan, pode abrir o microfone se alguém quiser já comentar. Se alguém quiser abrir aí, falar algo. Só ver meu telefone aqui, quantas horas. 7h20. Beleza. Falei pouco, mas. Bom, pessoal, é isso. É, muito bom aqui estar mais amanhã com vocês. Nesse Provérbios 16 aqui, a gente fala muita coisa, né? Que confiar somente em Deus, apresente seus caminhos para Ele, se afaste do homem mau, Deus criou tudo com um propósito definido, tenha palavras de bondade, seja equilibrado em tudo que você fala, controle suas emoções. E é isso. Esse roteirinho seu aí é um caminho assim certinho para a pessoa andar com sabedoria, né? Esses passos que você falou aí, andar com sabedoria. Esse versículo aí, que fala da resposta branda, é muito assim, é tremendo, porque às vezes a pessoa chega assim toda agitada, com raiva, ou tá numa discussão, e aí começa, né? Começa aquela discussão. Aí a pessoa que tá agitada vai falando, 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 falando. Aí aquela outra pega e dá uma palavra de amor. Quer dizer, é uma resposta branda, né? Não vai gerar mais briga. Eu acho esse versículo assim tremendo. Eu fico imaginando a cena. É Sim, verdade. porque se a gente começa a discutir, um vai falando, vai querer falar mais alto que o outro, né? Sim, E quando a pessoa traz uma palavra mansa, uma palavra branda, uma palavra com amor, porque quando há uma palavra com amor, é como se desmontasse a outra pessoa. Quer dizer, uma palavra branda, né? isso. Eu confesso que de um tempo para cá eu tenho
tentado melhorar essa forma, isso de mim, porque eu falo muito também. Então, assim, eu acabo, sabe quando você fala muito mesmo, assim, quando você está discutindo, você fala muitas palavras, e a pessoa quando fala muitas palavras acaba tropeçando, né? Às vezes não tá nem a intenção de magoar nem ferir, mas você acaba falando, e quem fala muitas palavras tropeça mesmo na própria língua. Então, é algo que tem que ser realmente trabalhado. É difícil, viu? É difícil, porque É, a gente sabe quando está num momento de tensão, alguma coisa, às vezes é uma discussão, ou às vezes é algo sério a se discutir, nem sempre a gente tem esse controle. Então, realmente é algo do treinar mesmo, né? É algo do espírito e algo de todos os dias ali um pouquinho, às vezes ficar em silêncio, mais em silêncio. A Karine me ensinou muito isso, sabe? A pessoa às vezes tá, igual você falou, tá discutindo, falando. Às vezes é melhor você ficar em silêncio. Você não fala nada, ou fala daqui a pouco, entendeu? Ou espera algum tempinho, espera um minutinho, porque Verdade. Porque aí se a gente fala no calor da raiva, não sai nada bom. não sai nada. esse provérbio fala muito sobre o poder da palavra. É Praticamente inteiro verdade. é o poder da palavra, Exatamente. tanto gente, pro bem e pro mal. a gente quer sempre provar tem razão, às vezes, numa discussão, que a gente acha sempre que a gente tem razão, que a gente discute a nossa parte, né? Eu sou igual o Marcelo, eu falo muito também. E eu tô aprendendo muito também agora, de ficar mais calada, de refletir. Não é, Difícil. não é fácil, mas no manual tá falando aqui que é o melhor caminho, né? Então a gente sabe que o que está escrito é muito melhor. Então a gente tem que fazer esse esforço, né? Buscar esse entendimento aí de tentar controlar a nossa boca mesmo, pra tudo. Bom dia a todos. E só complementando algumas coisas que o Marcelo falou, é, como vocês sabem, muita coisa que eu aprendi na vida foi muito eu falo meio que no cru, né? Que eu tive que aprender mesmo. E hoje em dia eu consigo passar isso pra ele, né? Eu consigo ter um relacionamento mais, digamos, mais leve dos relacionamentos que eu tinha antigo. Porque aprendi muito a como lidar com as pessoas, sabe? Até no relacionamento, porque eu olho pra mim mesmo e eu acho que hoje em dia o relacionamento pra mim é uma coisa muito forte, é uma coisa muito íntima, que quando a gente decide estar com uma pessoa, a gente tem que realmente ver o que é certo, o que é errado. Muitas das vezes a gente vai errar, muitas das vezes a gente vai querer ensinar, mas não sabendo como, entendeu? Como é que meu fone tá o quê? Eu escrevo. Espera só um pouquinho. Ver se tá saindo alguma coisa. Ah, ok, obrigado, Maria. É, e eu demorei muito para aprender isso, sabe? Porque eu falo que eu errei muito no meu primeiro relacionamento, porque eu não tinha conhecimento, sabe? Por mais que eu sabia muita coisa já da vida, mas a outra pessoa também não estava muito disposta a querer, sabe? Olha, nós somos um e vamos lutar para aquilo. Porque hoje em dia é totalmente diferente. Eu falo com o Marcelo, eu falo, olha, vamos conversar depois. Seja com ele, seja com outra pessoa. Eu aprendi muito, eu era uma pessoa totalmente estourada. Muito, muito estourada, sabe? A pessoa que sempre tinha a resposta na ponta da língua, sempre estava ali na defensiva. E hoje em dia, eu deixo a pessoa falar. Sinceramente, deixo a pessoa falar, eu fico em silêncio. E eu aprendi que o silêncio é a resposta de muita coisa. Tanto pro sim quanto pro não. E muitas vezes a gente nem precisa falar com a pessoa na hora. A pessoa vai saber o que ela fez de errado, o que ela fez de certo depois que a emoção acabar, entendeu? Então, quando você está disposto a estar com uma pessoa e você vê que aquilo ali
tem um caminho bom, por mais difícil que seja, fique em silêncio, ensine a outra pessoa a forma que tem que ser, sabe? Por mais que nenhum dos dois tenha muito conhecimento, assim, sobre a vida, sobre nada, mas o pouco que você passar para aquela pessoa já vai ser útil, entendeu? E é isso. É só um comentário. Podem falar aí. Muita sabedoria nos comentários, então, valeu. Tô me arrumando pra ir trabalhar aqui. Vocês podem falar, viu? Eu tô escutando. Hum.